que funciona de segunda a sexta-feira, das 11 às 14 horas. É um horário que você pode ir lá, ter disponibilidade, voltar para casa com um humor melhorado. É muito interessante o trabalho que a Raquel faz. Ela fica na rua 20 de setembro, 24630, ou 24663, no sexto andar, sala 64. Edifício da Vinci, que é próximo ali os bombeiros. O telefone da Raquel é 91 36 79 14, repetindo, 91 36 79 14. Lembrando então, como o Saul disse, que os telefones da rádio estão à sua disposição para interagir conosco, fazer suas perguntas ou pedido de pontos. E nós temos fundamentalmente, o Saul já disse, mas são 20 horas e 33 minutos, está começando mais tarde o nosso programa em função do horário eleitoral. E a umidade relativa do ar é 93%, né? E a temperatura é amena, né? 14 graus e 3 décimos. Boa noite, Valdez Deodé. Boa noite, pai Rubens. Boa noite, pai Saul. E a temperatura, na verdade, agora são 17 graus e a umidade, isso mesmo, é 93%. Muito bem, um aumento na temperatura e só na troca de microfone. Bom, eu quero lembrar aos caros ouvintes que a Escola de Teologia Humanista está promovendo cursos agora de pouca duração, mas mais aprofundados. Vamos começar com o curso de Exu, que vai ser ministrado no dia 27 de setembro, agora no sábado, das 8h30 da manhã ao meio-dia e das 13h30 às 17 horas. Então você pode fazer a sua inscrição, o investimento é de R$80 por aluno, vai ser na FTEC, o curso. Então você já pode fazer a sua inscrição ligando para a Associação de Umbanda Caxias, o telefone 3222-8163 ou o celular 9163-8985. Então, vagas limitadas, hein? Aproveite. Depois o Rubens vai ministrar um também sobre mediunidade e a Selma, né, a sacerdotisa Selma, sobre reencarnação. Então esses 3 cursos estarão sendo disponibilizados até o final do ano. Sendo que esse primeiro é dado pelo senhor Saúl de Medeiros, um grande conhecedor a respeito do tema, né? Rubens, eu tenho aqui algumas perguntas para formular, porque nós queremos aprender, eu e o Valdez e mais os nossos caros ouvintes, temas que tu sempre aprofundou bastante, já falou aqui várias vezes, mas sempre é bom revê-los, para que não esqueçamos do que tu falaste aqui em programas passados. A primeira pergunta, Rubens, que eu quero fazer para ti, por que, de forma muito objetiva e clara, por que os eguns usam várias cores, tiras coloridas? Por que eles se manifestam com essa roupagem? Ok. Eu ia fazer um pronunciamento, eu não quero esquecer da tua pergunta, porque ela é pertinente realmente. Mas eu queria falar, se tu me permitir, isso claro, em pouco tempo, vamos lá. Falar sobre a chegada dos bantos e a chegada dos naguas aqui no Brasil. Sabemos que por volta de 1480 os portugueses já andavam pelas redondezas capturando negros da África Negra. E no Brasil, em 1560, eles começaram a trazer os bantos. Bantos, diz algum com U, e outros preferem a forma bantô, com O. Então, os bantos, por que eram trazidos os bantos? Porque eles eram um povo muito dócil. Eles não guerreavam, eram pacíficos. Então era de fácil domínio. Então traziam prisioneiros, traziam pessoas que eles capturavam, já estavam sendo perseguidos realmente pela própria lei deles, e traziam aquelas pessoas mais pacíficas, que tinham já domínio sobre pesca, sobre caça, sobre feijão, plantavam feijão, o produto hortigranjeiro, frutas das mais variadas espécies. Então, e conheciam, além de tudo, o uso do ferro, né? Trabalhavam com ferro. E tem muita gente que diz assim, não, mas eles trouxeram os negros porque o índio brasileiro era fraco. Não, isso é uma grande mentira, o índio brasileiro não era fraco.
Só que o índio brasileiro tinha uma índole muito feroz contra domínio. Então eles lutavam contra os seus dominadores e fugiam para as florestas, que era o habitat natural deles. É dificílimo, não é encontrar um índio entrando na floresta deles. Já os negros não tinham essa capacidade, esse conhecimento. Então os bantos vieram, por volta de 1560, e inicialmente foram para Paraíba, mais para o Nordeste. Depois eles foram descendo, acabaram aqui no Rio Grande do Sul, acabaram indo para São Paulo, etc. E o banto é uma etnia, né? Eles eram capturados por onde? Eles eram capturados pela o que a gente chamava de contracosta portuguesa, era aqui embaixo o Congo, Angola, Zimbábue, o que a gente chama hoje de Zaire, Moçambique, as regiões que eles capturavam esses negros, né? Eles gostavam muito de colocar pinturas no corpo e tal, e era um povo bastante trabalhador nesse sentido. Só 2 séculos depois é que eles começaram a trazer os iorubás, os nagôs, que é uma linguagem. Daí nós tínhamos os iorubás, os nagôs, os jejes de cara cortada e os fanti-axanti, que eram outro povo. Negros resultantes do Daomé, os Efons, que é o povo jeje, tá certo? Da região daomeniana. E aqui no Brasil, eles trouxeram o quê? Os orixás, oriundos das suas regiões. Em Irê, quem era cultuado era Ogum. Em Oió, quem era cultuado era Xangô. Em Queto, enfim, era Oxóssi. Abelcutá era Iemanjá. E aqui no Brasil, com o encontro desses negros de várias regiões, eles acabaram o quê? Juntando e unindo esses orixás para formar um novo panteão africano aqui no Brasil. Claro que muitos desses orixás não chegaram a vir para o Brasil, ou chegaram e foram um pouco cultuados. Claro que se sabe que eles afastavam, não tinham um familiar junto com o outro, né? Então, os negros bantus, eles vieram, na verdade, do Sudão, desceram, alguns foram para o leste e outros foram para o sul, que é essas regiões de Congo, Angola, etc. Onde tem mais de 240 dialetos. E as línguas, por exemplo, o Kikongo, ele é usada, por exemplo, na Angola, norte de Angola. No centro de Angola é usado o Quimbundo. Na direita, outra língua. Então, vários termos, inclusive o termo batuque. O termo candomblé é de origem banto, né? E os urubás, então, eles tinham mais cultura, eles tinham uma performance até física superior, e junto com eles vieram os povos já islâmicos, né? Então vieram os que a gente chama os tapas, os fulas, os alçás, os negros mandingas. Esses eram todos convertidos ao islamismo, e foram eles que foram os famosos capitães de mato, destinados a recolher os negros que fugiam, né? Então, por aí é que se espalha essa história, então, toda da formação dos bantos. E o nosso batuque no Rio Grande do Sul ficou basicamente com quatro nações, que se chamam, e que acabaram se fundindo. Hoje é difícil você ver um ritual Jejexá, realmente houve essa mistura. E aí esses negros que vieram, os iorubás, foram para a Bahia. A Bahia foi o grande foco. Vieram milhares de negros para a Bahia. Daí da Bahia, depois eles começaram a ir para São Paulo, começaram a ir para Rio de Janeiro, começaram a ir para outros estados. Só para vocês terem uma ideia, se estima que no Brasil, só no Brasil, houve, em termos de 4,5 milhões de negros escravizados aqui no Brasil. E como estava na mesma rota, não no Brasil, mas em vários locais onde passava a rota dos navios negreiros, se estima que 11,5 milhões de negros foram arrancados da sua terra natal para serem escravizados. Então, acho interessante que a gente saiba realmente definir o que é banto, o povo banto, e o que é o povo iorubá, aonde também tem várias línguas faladas, e uma das línguas mais faladas lá é o Zulu,
né? Quase toda a capital da Nigéria, e o que era Lagos, hoje trocou o nome, mas o Zulu é a língua mais falada no meio da Nigéria, já que a Nigéria, os negros realmente partiram do Sudão Oriental e vieram para a Nigéria e tal, e dali se estabeleceram então os chamados Yorubás ou Nagô, que é uma língua, né? Que é uma língua. O outro, o Banto, é uma etnia de várias raças. Algum comentário a respeito, São? É importante as tuas colocações, lembrando que também aqui no sul teve os sudaneses, né, que também teve a influência forte na criação do nosso tradicional batuque, o banto, os sudaneses. E os urubás realmente eles foram os últimos escravos a chegarem no Brasil, e a sua maneira, né, suplantou na época. Os jejes eram muito fortes, eles pinçaram muitas coisas do jeje e incorporaram o que hoje é o candomblé e o que ficou sendo o ritual predominante. Mas os iorubás sempre foram mais resistentes, muito mais organizados do que os bantos e os sudaneses, e por isso suplantaram as outras etnias e ficaram eles como referencial, até porque muitos vieram da realeza. Dizem que os tumbeiros, né, que eram os navios que vinham para cá, a mortandade que era para os bantos sudaneses era muito menor nos iorubás. Eles eram mais resistentes organicamente, inclusive para resistir às viagens, e eram extremamente inteligentes. Essa organização que se dá dos negros, no sentido para formar o seu panteão, se dá de uma forma imposta, porque os portugueses, inteligentemente, aglutina eles, junta-os todos, para que não houvesse uma forma de criar grupos já da própria família e ter resistência e o idioma se perder. Então eles amontoaram todas as tribos juntos e de alguma forma obrigaram, através da catequese, eles a aprenderem o cristianismo e aprenderem o português. Então eles apanhavam-se e falavam no idioma deles. Então o iorubá se perdeu muitas coisas, o banto se perdeu muitas coisas, e eles ficaram todos misturados. Desta mistura sai aquilo que depois se cria com o passar praticamente no século XVIII, começa a surgir o chamado candomblé, né? As primeiras manifestações organizadas de religião com um molde mais africano, né? Da origem africana. Mas como diz muito bem a mãe Estela de Oxóssi, algumas pessoas querem reafricanizar o Brasil. Ela diz: as nossas raízes são aqui, o candomblé só existe aqui. Exatamente. E, inclusive, muitos negros esqueceram suas religiões e se tornaram católicos mesmo. Os malês, a revolta dos malês, se tivesse dado certo, seria um país islâmico, provavelmente. Então eles iam à missa, usavam o rosário para rezar e tal. E a importância capital disso tudo é que eram realmente para ser... Veja, eu sempre acho agradabilíssima a manifestação dos pretos velhos, porque eu digo, poxa, esse é um povo que foi expurgado, é um povo que foi maltratado, beliscado na sua alma pelos brancos. E, no entanto, eles vêm com uma mansietude tão grande, né, com uma humildade tão grande, se manifestar e fazer o bem. Eles poderiam muito bem estar na linha do baixo astral, né? Agora é interessante, né, quando alguns falam em 4 milhões, outros falam em 8 milhões. Eu ouvi artigos que falam em 8 milhões e meio de negros que chegaram ao Brasil, não nas Américas, mas só no Brasil. Há divergências quanto aos números, mas bom, bota 8 milhões. Mas veja que a população indígena em todo o Brasil era de 50 milhões e hoje nós contamos, e os negros se proliferaram, a indígena não. Sim. Então houve dizimaram nas Américas aqui, sobretudo ali tu pega a região do México, a dos Andes, os espanhóis dizimaram os astecas, incas, maias, toltecas, foram todos eles aniquilados. O doutor Nina Rodrigues. Por volta de 1906, escreveu vários artigos a respeito dos negros e dessa migração toda, né, forçada por parte deles. Lamentavelmente, esses arquivos que traziam informações muito interessantes foram queimados. 1800 e pouco. Foram queimados. Antes, acho que foi em 1850, pelo Rui Barbosa, nosso tradicional Rui Barbosa, que num gesto
de piromaníaco, realmente, ele queimou toda essa história. Porque tem uma explicação por trás disso tudo. Os negros estavam sendo alforriados e para não chegar um e dizer, esse cara era meu, tal, ele acabou decidindo queimar isso tudo para acabar com essa controvérsia. Não só por isso pela alforria, era para a questão para indenização do Estado. Para não haver indenização, porque logo depois da libertação os escravos teriam direito a serem indenizados. Então o Rui Barbosa vai quebrar com o país e ele queima os documentos para o Estado não indenizar as famílias. Claro que aí se perdeu um legado importantíssimo histórico para registro de conhecimento de onde saíam as famílias e tal. Mas a intenção do Rui Barbosa foi exatamente essa, evitar que o Estado quebrasse em cima de indenizações. Também. Mas se perdeu realmente um histórico muito grande em cima disso. Esses navios tumbeiros que o Saul falou, e falou muito bem, os Yorubás realmente eram mais resistentes fisicamente. E já durante o trajeto, nos navios tumbeiros, os negros apanhavam uma doença chamada bozó, que era uma doença do sono. E eles morriam dormindo no navio, e chegavam mortos. Muito poucos aqui, nesse sentido. E a expectativa de vida de um negro era de 10 anos de trabalho aqui. Não tinha uma expectativa maior que isso. Então eu vejo que realmente as condições eram precárias. Alguns ganhavam uma certa liberdade por trabalhar dentro da casa dos seus senhores. Então serviam como mordomo, serviam como cama, com isso, com aquilo. E os outros não, os outros tinham que trabalhar e tinham que se encostar num trabalho forçado e o seu couro arrancado às chibatadas realmente. Então esses foram os mais prejudicados nesse sentido. Mas é uma história interessante e o senhor lembra bem que eu não vejo nesse país que nós somos realmente os invasores. Esse país é dos índios. Nós estamos em terra alheia. Hoje podemos dizer, nós cuidamos dessa terra, mas dizimamos quantas matas em função disso? Pelo progresso. A gente sempre diz, o progresso tem um preço. Eu não sei se é melhor gerar 10 mil empregos e que a expectativa de vida seja de 5 anos, ou nós voltamos ao ferro, ao carvão e coisas antigas. Eu não sei. Mas aos verdadeiros donos dessa terra que é os índios, eu vejo muito pouca defesa nesse país. Muito bem. São 20 horas e 50 minutos, 14 graus e 3 décimos, 90 e alguma coisa, a umidade relativa do ar. Rubens, então, por que os eguns usam essa roupa multicolorida, né, em tiras? Qual é a razão dessa roupagem? Eu te diria que é uma belíssima pergunta que vai me fazer consultar meus alfarrábios. Claro que não, a gente não traz alfarrábios aqui. Mas na ilha de Taparica, que é que se manifesta o culto aos egunguns, eles vêm realmente vestidos dessa forma, com tiras todas espalhafatosas, né, com várias cores, e tem uma varinha chamada Ixã, que é uma varinha que é de procedência da Iansã, e com elas eles afastam. É a única forma de afastar os egunguns que estão quase dentro de um círculo fechado e eles não podem sair dali, sob a pena de tocar em alguém e fazer mal para esse alguém. Eu não tenho ideia só por que a roupa deles é listrada. Então gostaria que tu pudesse nos informar o que tu pesquisou. Na verdade, a roupa, ela é toda colorida e é em tiras, exatamente para tentar com o vento, e aí entra a questão da Iansã, tocar os vivos e levá-los, né? Esse é o primeiro a explicação por que ela é toda em tiras. Que com o movimento ele pode tocar, porque ele tem um espaço restrito, mas se a roupa tocar, ou algum encarnado tocá-la, morre. O segundo é colorido porque não há uma identidade, ele é de todos. Então, os eguns são filhos de vários orixás. Então, todas as cores para contemplar a filiação de vários
vários orixás. Então, o branco de Oxalá, o vermelho com o Xangô e o Exu, o verde, o azul marinho do Ogum, e assim vai. E são várias, extremamente coloridas, exatamente para contemplar todos os orixás, e em tiras, exatamente para ele girar e poder aquelas tiras tocar, porque ele não tem corpo, a princípio é só o tecido, e é o tecido que ele consegue tocar. E no toque a pessoa desencarnaria. E aí existe a Savarinha, que ela domina e acaba aplacando a ira dos egunguns quando eles se manifestam. Inclusive há relatos, eu não sei, né, porque eu não presenciei isso, Rubens, que aquelas roupas realmente elas inflam. Inflam. E tem um diferencial até na vestimenta dos que são egunguns, digamos assim, de mais baixo nível, dos egunguns que eram ancestrais, que eram babaluxás, divinizados. Né? Esses até têm uma aproximação bem superior. Se nota realmente uma aproximação superior em relação aos outros egunguns. Os outros são espalhafatosos e tal, e o outro se manifesta, o egungun mais antigo, o ancestral, enfim, se manifesta de uma forma mais respeitosa. As pessoas respeitam muito os ancestrais. É como se faz aqui nos buracos de balé, etc, né? É questão dos ancestrais, claro, estão ali dentro. Né? O pessoal de vez em quando coloca alguma coisa ali, tem um outro buraco, enfim, são 2 buracos, mas enfim. Mas respondido isso, Rubens, vamos para a segunda pergunta. O que é Ori? Ori, eu diria que a gente chama Ori, tá ligado a um chakra. Eu vou falar tecnicamente primeiro, depois a gente fala. É um chakra, tá ligado ao chakra que a gente chama de epífise, né? Ou glândula pineal. Dá para saber perfeitamente, quem tem prática, abrindo a cabeça da pessoa para ver onde é que está o Ori. A gente, quando faz alguma coisa na cabeça de uma pessoa, procura o Ori da pessoa. E o Ori, dentro da linguagem iorubá, ela quer dizer cabeça, né? Cabeça. Então eu vou fazer um Ori, vou dar de comer a cabeça, né? Eu vou estar na cabina, eu estou fazendo aribibó, que é só com pombos, né? Aí você tem que aprender na cozinha a fazer as inhalas, tirar as inhalas de cada orixá, enfim, por aí por diante. E então Ori quer dizer exatamente isso, cabeça. Mas é o foco, é a morada do orixá na pessoa. Então, por isso é tão sagrado o fato de, mas o babaluxá tem que ter cuidado com as mãos. Não, tem que ter cuidado com o seu Ori, porque ali está o foco de todo, é como se o orixá estivesse sentadinho no seu troninho, ali no Ori da pessoa. Por isso que ele é tão sagrado. Por isso que há coisas que dentro da Umbanda, eu reuni os médios esses dias, eu disse assim, o que não se pode fazer aqui? Não se pode ingerir bebida alcoólica de jeito nenhum em dia de sessão, ou de consagração, ou de cruzamento. Está proibido. Quer dizer, isso está fora. Não se pode tocar na cabeça de uma pessoa que você não sabe a procedência. Essa pessoa pode ser feita por orixá, etc. Você está tocando no Ori da pessoa. Não precisa tocar. Não precisa palpar o consulente quando você está dando a consulta, porque você faz isso por radiação. Porque tem pessoas, eu vou levar minha esposa, não conheço nada, chego na casa, alguém começa a passar a mão na minha mulher. Não, fica chato. Então não precisa isso, né? Então o Ori certamente é o foco, o centro das energias do orixá, é a morada do orixá na tua cabeça. Exatamente. Tu colocaste uma coisa muito importante, a questão da glândula pineal. Se nós pegarmos 4 ponteiras, colocar uma aqui, outra aqui, e chegar bem no centro da nossa cabeça, nós vamos encontrar a glândula pineal. Essa glândula, ela é de uma importância para o nosso organismo físico, astral, emocional, espiritual, que é de uma relevância que muitas pessoas talvez não saibam. Então tu colocas bem, ali é a morada do orixá. Dizem os urubás que quando foi a primeira massa, para não criar o Rubens, a massa do Rubens, não necessariamente tenha saído do Chapanã. Ele pode ter saído na construção da sua glândula pineal, seu duplo, né? De Oxalá, de Xangô, não sei. E aí foi construído esse primeiro molde da glândula pineal, que é a morada, em última instância, do próprio espírito.
da essência do nosso substrato. E essa glândula, depois ela é colocada de forma concreta, material no organismo, na hora em que é formado o corpo humano, ela vai pulsar de acordo com a sua essência, o seu substrato quando foi feito. Então a ancestralidade também está na glândula pineal. Nós estamos com ela pulsando e nós temos os nossos orixás que faz a nossa qualidade, a nossa característica vibracional particular, que é única no universo. Então o Rubens tem Chapanã, mas ele tem outros orixás satélites perto, os orixás paridores, mais o seu ancestre, e aí se cria a sua própria energia, ela é única no universo, só digital é única. Nesse momento, Rubens, é importante, como tu falaste bem, o cuidado com o ori e não trocar o orixá. O orixá de frente. Sim. Porque se mexeu nessa energia que ela já está planejada lá antes de encarnar e o indivíduo troca, qual é as consequências? As consequências é aquilo que a gente diz assim, ó. Eu tenho uma moça que estava na minha casa e ela é de Oxum, mas é um Oxum. Eu não vou falar como é que você vê que a pessoa é de Oxum, mas quem conhece sabe como uma pessoa é de Oxum. Sabe as qualidades essenciais que ela tem, o primor que ela tem, mas sabe também de algumas coisas que particularizam o fato de ser filha de Oxum. Então, são sinais que tu capta. Sinais, mas aquilo o Oxum é extremamente digamos assim, fofoqueira. É fofoqueira. Ela come pelas beiradas, é uma estrategista ao extremo. Ela nunca chega de cara batendo, é estrategista. Mas tem outras qualidades muito boas. Mas ela é filha de Oxum, e até pela característica física. Tu vê muitas vezes, né? Toda gordinha, não quer dizer que as filhas de Oxum sejam todas gordinhas. Risonha. E sensível, chorona pra burro, tá com tudo, com joias, tá com tudo pra ser filha de Oxum, pode até não ser, mas era filha de Oxum. E esses dias ela foi numa casa, na minha casa, numa festa, tal, não tô dizendo o nome, ela tá na casa do Mamãe de Santo, e ela foi feita pro Bará Gelô. Então eu te pergunto, como fica, né? Como fica? Bom, como ela não tinha sido feita na minha casa, ok, eu não fiz ela com um batuque. Tudo bem, pode ser o Bará. Mas se é o Oxum realmente, nós estamos aí com uma dificuldade muito grande. Pô, um orixá de fogo, um orixá que, né, embora sendo um Agelu, que aceita mel, que é um orixá doce e tal, mas complica. Então precisa assim, ó, se você um dia jogar com um pai de santo e tal, e lhe der como filho de Obá, ok, filha de Obá, né? Aí um dia você sai do batuque, volta de novo e vai jogar com o pai de santo. Ele diz, não, você é de Ançã. E aí vai no outro pai de santo, não, você é de Ançã. Mas ela já cultuou por muito tempo Obá. Como é que fica esse caso? Você vai passar a ter uma mãe carnal, que é Yansan, e uma mãe doadora, digamos assim, que te cuidou, que é Obá. Então tu não pode deixar de caracterizar as duas. Agora tu imagina um orixá de fogo ser trocado por um orixá do mel. Imagina um Xangô, né? Em vez de Xangô, eu te troco por uma Iemanjá. Pô, ela realmente é terrível. É gritante. É gritante, e isto é fato inconteste. De cara, você vê que está errado. Porque começa a dar tudo errado para aquela pessoa. Verdade. Valdez, vamos brindar aqui com um ponto. Veio Rubens, pede o ponto, né? Obrigado, Rubens de Xangô. Um ponto para a mãe Nita. Um abraço à mãe Nita, que deve ser lá da casa do Alvorecer da Jurema. Pai Gaspar Alvorecer da Jurema, que tem a Maristela, Rubens, nossa colega. Maristela, um grande abraço para a Maristela. Então, o que tu vai oferecer para o Rubens do Xangô, que pede para a mãe Nita? Caboclo Cobra Coral. Cobra Coral. Então vamos ouvir, depois eu tenho mais uma pergunta para o Rubens, para encerrar a minha parte aqui, né? O que, Oxós? Salve o caboclo Cobra Coral! Mas como é lindo
assiste festa na mata, ouve o som da cascata, ouvindo o canto do sabiá, que noite linda, feliz a noite de luar, hoje o clarão da luar, eu vi cobra coral passar, a majestade em festa, toda coberta de flores, até os passarinhos cantam, mas eles cantam seu horror, até os passarinhos cantam, mas eles cantam seu horror. E cobra coral é nosso protetor. Outra beleza, você esplendor, como é bom ter a certeza que cobra coral é nosso protetor. Mas como é que acabou? Toda coberta de flores, até os passarinhos cantam, mas eles cantam em seu horror. Até os passarinhos cantam, mas eles cantam em seu horror. Acabou! Outra beleza. Que cobra coral é nosso protetor. Outra beleza, você esplendor, como é bom ter a certeza que cobra coral é nosso protetor. Nesta casa de guerreiro, vim de longe pra rezar, rogo a Deus pelos doentes, na fé de Obatalá. Fogo salve a casa santa, os presentes e os ausentes, salve nossas esperanças, salve velhos e crianças. Nego velho ensinou na cartilha de Aruanda, e Ogum não esqueceu como vencer a quimbanda. A tristeza foi embora
espada de um guerreiro e a luz do romper da aurora vai brilhar nesse terreiro. Estamos de volta direto dos estúdios da poderosa Rádio Difusora Caxiense, onde você escuta o quê? O programa Voz da Umbanda, que há 14 anos está no ar ininterruptamente. Agora são 21 horas... Agora sim, 21 horas, 8 minutos, que estava quase nos 50 e poucos, 14 graus e 3 décimos, e a umidade relativa do ar é 90 graus. Então nós estamos... 93%. Eu quero relembrar aqui, Saúde Medeiros. Vamos lá. Que os nossos patrocinadores, Ervanária São Carlos, com atendimento personalizado, com o telefone 3027 3729, Automecânica Medeiros, com Ivan 3229 3693, Escola de Teologia Umbandista 3222 8163 e Espaço Vida Saudável da Raquel Felipeto, né, para melhorar o seu dia, o seu humor, enfim. Atendimento das 11 às 14, segunda a sexta-feira, no telefone 91 36 7914. Quero mandar um abraço a Cris, minha querida amiga Cris, né, que está nos ouvindo e prestigiando nosso programa de outra cidade, né, do estado do Rio Grande do Sul. E ela fez uma pergunta e eu gostaria de responder com dados estatísticos, inclusive vindo de historiadores, né? Qual era o número aproximado ou percentual de pessoas ou negros que morriam nos navios chamados tumbeiros? Tumbeiros já tem o nome, vem de tumba, né? Porque era uma tumba ambulante realmente. Se varia aí, mas se chega até quase a casa dos 38%. É bastante elevado o número. Então, se saíam 100 negros de lá, 38 morriam. 38 morriam, né? E 62 é que chegavam com vida aqui. E devido, evidentemente, a uma viagem longa, apertada, às más condições de higiene, saúde e devido até essas doenças que a gente falou que era o bosão, né? Então, Cris, esteja respondido a tua pergunta. Um grande abraço e um beijo para ti. Eu vou colocar uma foto no nosso site, uma foto clássica que se refere ao navio tumbeiro que se encontra em todo o livro de história. Vou colocar no nosso site. Ok. Rubens, de forma clara, objetiva, sintética, o que é arquétipo? Arquétipo. Alguns têm a faculdade de falar em psique, né? Arquétipo. Arquétipo dentro da religião, eu vou falar em religião, eu vou me ligar à religião. Poderia falar sobre o arquétipo do Batman. Não, eu vou falar em religião. O arquétipo são as características, né, ou a roupagem não visível ao olho nu sobre as tuas características que o orixá deixa junto contigo. Então, você define uma pessoa. Quando você costuma jogar, às vezes, uma pessoa, você joga e diz, bom, é filho de Xangô. E aí tu começa a perguntar algumas coisas para complementar isso. Quando acontece isso, como é que tu faz? Quando acontece aquilo, para fechar com o arquétipo. Mas é uma espinha dorsal em que, basicamente, todos filhos daquele orixá. E aí complica, às vezes, não, mas Pacha, eu sou filho de Ogum, mas eu sou Ogum Adilá, então eu sou Ogum mais calmo, eu sou Onira mais isso, mais aquilo, enfim. Mas, basicamente, todos os orixás te dão esse arquétipo,
ou te dão esses sentidos, né? Olha, o arquétipo da pessoa filha do orixá tal, ele é mais sensível, ele é mais durão, ele é mais inescrupuloso, ou ele vende a alma ou não vende a alma, ele é mais bondoso, ele é mais isso, mais aquilo, mais carismático, ele é místico, ele é... Então, são essas características passadas pelo orixá para as pessoas. Dentro da religião a gente procede assim. Então, qual o arquétipo do teu orixá? O arquétipo do meu orixá é me deixar assim, dessa forma. Eu sou pessimista, tenho que trabalhar isso. Tá? E nós, sabendo de todas essas características, a gente pode dizer que está trabalhando realmente o orixá. Eu não estou aqui nessa vida brincando. Eu estou nessa vida para crescer. E crescendo, principalmente no que a gente chama na recepção negativa do orixá. O orixá é sempre positivo, mas na recepção negativa do orixá é que eu vou estar crescendo realmente. Quer dizer, se tu pegar um filho de Ogum, e isso eu posso afirmar para vocês, eu conheci o Saul há 10 anos atrás, não sei, 12 anos atrás. E o Saul realmente era uma pessoa muito seca, assim, no tratar, uma pessoa que basicamente só mostrava os dentes pro dentista e tinha que forçar muito para mostrar os dentes pro dentista. E o Saul, através do tempo, se desenvolveu um humor, uma coisa assim que você não sabia que ele tinha. Então, hoje... Então, isso é o quê? Inconscientemente ou não, ele está trabalhando isso. Está trabalhando justamente para quebrar essas características que podem macular um pouco a imagem do orixá junto ao Saul de Ogum. É isso o arquétipo, Saul? Exatamente. Então, podemos, em tudo isso que tu colocou, que está correto, lembrar que também são modelos que a mente se utiliza, né, para expressar os atributos e atribuições dos nossos orixás. Então, são características que estão no cosmos, os arquétipos são formas, e nós introjetamos exatamente pela ligação que temos diretamente com determinada entidade ou entidades. Então, o arquétipo, por exemplo, de um filho de Oxalufã, filho de Oxalá Velho, ele vai, mesmo tendo qualidades das mais diversas de Oxalá, tu vê o arquétipo do velho no filho, seja ele com uma idade ainda adolescente ou na maturidade, mas ele apresenta traços deste arquétipo no falar, nos seus movimentos, no seu gestual de uma pessoa mais velha. E a sua forma de pensar, na elaboração, né, na sua forma de se expressar, tu vai perceber também sinais de um arquétipo de um velho, de uma pessoa de mais idade. Enquanto que tu pega o arquétipo de um orixá jovem, tu pega, por exemplo, o Bará, conforme a qualidade, mas de forma geral o Bará mais agitado, mais dinâmico, assim como o Xangô, um orixá ígneo, né, por natureza, um orixá do fogo, rápido, pensamento mais... Então o arquétipo é tudo isso, é um modelo que a mente se utiliza para poder expressar coisas que estão diretamente relacionadas, né, aos atributos de cada orixá ou atribuições. Então é muito importante, está correta a colocação do Rubens. E o Rubens também, quando eu conheci ele, há 14 anos, Rubens, há 14 anos, antes do programa, aqui no programa das coisas, mas antes já dos congressos e tal. Eu lembro o Rubens, cabelo grisalho, então essa maneira, né, dele ser assim bem do Chapanã, essa característica introspectiva, sempre com formulações bem pontuais, muito de pensar, porque o filho de Chapanã, ele tem uma capacidade muito grande de elaborar as coisas e de uma forma brilhante fazer a síntese da síntese, quer dizer, fazer de uma forma que uma pergunta ou uma resposta seja bem elaborada. E quando eu conheci o Rubens foi num congresso junto com o Molubá, a primeira vez, que ele se levantou no público e fez uma pergunta, deixou o mestre Molubá na saia justa. Ele disse, esse é o Rubens de Chapanã. Ele escreveu até uma psicografia ali. Tá certo. Então, eu queria te perguntar, sobre o teu ponto de vista, por que como se processou isso? Porque a Umbanda, quando foi formada, ou quando oficialmente foi fundada em 1908, não se falou em orixá. O Zélio Fernandino jamais mencionou a figura dos orixás. Depois os orixás foram adentrando a Umbanda para nosso júbilo total.
Mas alguns orixás ficaram fora da Umbanda. Você pega, alguns são cultuados no Rio de Janeiro, na Umbanda do Rio de Janeiro, o Xumaré, por exemplo, Nanã, com a figura de Nanã mesmo. Mas alguns orixás, nem sequer na Umbanda do Rio de Janeiro, que tem mais orixás que a Umbanda aqui do Rio Grande do Sul, alguns orixás ficaram totalmente fora, como o Obá, como o Logum Edê, como o Euá e etc., que nem no Batuque do Rio Grande do Sul, mas alguns orixás do nosso Batuque, fundamentalmente, o Ossanha, por exemplo, né? Não são cultuados pela Umbanda. Que processo foi esse? Como é que foi feito essa escolha, alguma coisa assim? Rubens, no início, quando o Zélio funda a primeira tenda, ou melhor, o Caboclo das Sete Encruzilhadas, dá o nome de Nossa Senhora da Piedade. Essa Nossa Senhora da Piedade, como Zélio e o Caboclo das Sete Encruzilhadas, sabendo o momento, o contexto histórico da forte influência católica, a Umbanda já nasce sincrética. Ele é obrigado a fazer essa ligação, né, esse link com os santos católicos. Então ele funda a primeira tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, fazendo uma relação com a Oxum. Ali está sobre a egrégora, sobre a égide da Oxum. Depois a segunda casa é a casa de Reino de São Jorge, tenda espírita Reino de São Jorge, que tem uma relação direta com Ogum. Depois São Jerônimo e aí vai. Então o Zélio, ele atribui a importância de 7 orixás principais na Umbanda. Ele dá 7 casas, as 7 tendas, a cada um nome de um santo católico que faz uma relação direta com o orixá. E para ele esses 7 orixás bastam, porque essas são as 7 linhas de Umbanda, no entender dele, que se desdobram em 2. E depois outros vão fazer o estudo disso, como por exemplo o próprio Ronaldo Linares, depois o Molubá, com Israel Cisneiro, percebe que ele faz um desdobramento. Por exemplo, Ogum tem uma relação muito forte com o Ibeje. Ele faz essa relação por causa da magia. E Yansan também tem uma relação, por exemplo, com Obá. Então ele pegou 7 orixás, fez a espinha dorsal. Desses 7 ele achou o suficiente para incorporar ou introduzir na Umbanda. E esses 7 orixás se dobram em mais 2. Mas ele cultua necessariamente esses 7 orixás principais. Por isso que se usa. Ele usava, eu uso também, até porque eu vendo ele fazer isso, soube que ele fez isso, há muitos anos eu adoto as 7 velas, com as 7 cores na abertura dos trabalhos, em homenagem aos 7 raios da Umbanda, aos 7 orixás principais. Eu faço isso porque eu vi ele fazer, não que alguém me ensinou, eu achei que seria bonito render esse tributo também. Então esses são os 7 orixás. Então desde o início, o Zélio já fez um link entre santos católicos e os orixás. Só que ele não poderia expressar isso, porque na época o candomblé era muito forte, muito mais, era uma religião predominante, saindo do catolicismo, uma religião considerada nativa, né, como um culto. Então ele faz a criação da Umbanda e relaciona diretamente os orixás com o santo católico. Então a figura de Oxalá qual seria? O Jesus Cristo não no crucifixo, não na cruz, mas de braços abertos, de branco, porque no fato dele estar de branco e não com manto vermelho, ele está em ascensão já, em espírito. Ele está elevado, ele está ascensionado. E assim Iemanjá, Nossa Senhora dos Navegantes, São Jerônimo como Xangô, e também é muito interessante Santa Ana como Nanã, e aí vai. Mas ele já inicia com 7 orixás principais. Mas ele não faz lavagem de cabeça para orixá, isso que é muito interessante, que hoje na Umbanda a gente muitas vezes que faz o batuque utiliza, ele não utilizava. Ele fazia assim, por exemplo, o Rubens é do Caboclo das 7 Cruzadas, tu vai ser consagrado, o teu guia-chefe é o Caboclo das 7 Cruzadas. Aí tu vai ter um preto velho, uma preta velha, um Exu, uma gira, num segundo momento. Mas a prioridade era o caboclo. Uhum. Eu até ia te falar que estranho, né? Na minha casa também se tem esse costume, até de ser esse costume, de acender as 7 velas coloridas, né? Coloridas, para cada orixá. Isso é ponto comum, ponto pacífico. Eu tenho enfim, um sistema de barro circular. E aí tu coloca. Perfeito. Tá? Também faz. Agora, Rubens, eu quero te fazer uma pergunta sobre essa questão das 7 linhas, porque sempre um impasse, eu acho que é o Mata e Silva, essa questão de Urumã. Porque não fica claro, é uma linha de Preto Velho ou é ligada a Chapanã?
Ele tem os Iores, né? Iores e Iorima. E os Iores seriam os meninos, as crianças da Umbanda. E Iorima seria ligado aos pretos velhos. Ele até atribui aos pretos velhos e não atribui exatamente a Chapanã, mas ele faz uma ligação muito forte Chapanã. Eu acho que não tem relação. Com Chapanã? Ele faz uma relação de Chapanã. Então eles dão a entender, inclusive, que o fato e há uma pequena confusão nisso tudo, mas o fato das pessoas, quando são tomadas por um preto velho e são arqueadas o corpo, está ligado à energia de Chapanã, porque ele caminhava dessa forma e tal. Mas eu não vejo. É como você vê o Rubens Saraceni. Eu estava até brincando, porque esses dias na minha casa nós temos que ter cuidado com o que falamos, né? Foi uma senhora de São Paulo, e ela tinha um centro em São Paulo. E ela sentou, e eu digo, a senhora tem centro em São Paulo ainda? Ela disse, não, agora eu sou generalizada e tal, enfim. Ela não tinha uma religião específica, né? Universalista, enfim. E eu me dei vontade de dizer para ela, mas eu só não li esses livros, né, meio malucos de alguns autores, tipo, são muito bons, mas enfim, do Rubens Saraceni. Tem muitas. Ela disse, não, eu trabalho com o Rubens Saraceni. Eu digo, meu Deus, se eu tivesse falado, eu tinha dado um balão tremendo. Então nós temos que ter cuidado com o que falamos. Então eu acho que algumas coisas foram invencionices, como o próprio Rubens Saraceni coloca um diferencial. E eu vejo até hoje autores de alguma qualidade colocando um diferencial entre o Baluaê, entre o Mulu e entre o nosso Chapanã. O próprio pessoas que confundem Erinlê, né? O Erinlê com outros orixás que não tem nada a ver, não são pertinentes. Pessoas que confundem Egunitá, que é o Rubens Saraceni, que dá com um orixá diferenciado da Iansã. Egunitá. O termo Egun já não pega bem, né? Porque o termo Iansã vem de Iameçã, quer dizer, a senhora dos 9, né? 9 porque a gente sabe por quê, já se falou várias vezes aqui, que é o número de Egum. Então eu não vejo por que o pessoal começa a atribuir coisas e os seguidores vão atrás. É aquilo que eu sempre digo. A cabala judaica entrou dentro da Umbanda por um cara que foi na frente e todo mundo seguiu atrás. As 7 linhas de Umbanda estão aí refletidas, mas se você consultar diversos autores, cada um troca. Eles botam o Exu como sendo um das... Exu, o orixá, outros tiram o Exu, uns botam a linha do Oriente, outros tiram a linha do Oriente, outros botam cigano, tiram o cigano, outros botam o Xangô, sempre está, Xangô, Ogum, Iemanjá, mas alguns tiram o Xum, e é uma miscelânea sem tamanho. Eu acho que realmente, eu já disse várias vezes aqui, o Omolubá foi bem mais feliz na forma como ele colocou as 7 linhas de Umbanda, que não tem relação não tem que ter relação específica com os orixás. Essa é uma forma do Zé Oliveira. Perfeito. Eu gostaria que tu falasse agora, é minha vez de te inquirir, né? O pessoal tem uma confusão muito grande, o pessoal não consegue exatamente detectar o que seja esta palavrinha chamada aura. Sabe, eu não quero que seja sucinto, eu quero que seja realmente determinante para que as pessoas acabem com essa confusão do que seja aura. Muito bem, nós vamos atender aqui primeiro o Rubilar de Ogum, que pede uma reza e oferece a esposa e irmãos de religião. Então, acho que deve ser um ponto de Ogum, já que ele é de Ogum. Um abraço ao Rubilar de Ogum. Vamos escolher aí um ponto bonito de Ogum, né, que não seja sempre o mesmo, porque eu sei que o Valdez gosta nessa casa de guerreiro, mas vamos escolher outro para homenagear o Rubilar. Um abraço ao Rubilar. Então o Valdez já está na mão? Sim, eu vou homenagear ao mesmo tempo o Rubilar
E ao pai Saul. Muito obrigado. Com Ogum Beira-Mar. Ogum Beira-Mar. Ok. Estrela, clareia a terra. Estrela, clareia o mar. Estrela, clareia a terra. Estrela, clareia o mar. Estrela, clareia a terra. Estrela, clareia o mar. Clareia o Gonga de Beira-Mar. Clareia o Giro do Gonga. Clareia o Gonga de Beira-Mar. Clareia o Giro do Gonga. Estrela, clareia a terra. Estrela, clareia o mar. Estrela, clareia a terra. Estrela, clareia o mar. Clareia o Gonga de Beira-Mar. Clareia o Giro do Gonga. Clareia o Gonga de Beira-Mar. Clareia o Giro do Gonga. Estrela, clareia a terra. Estrela, clareia o mar. Estrela, clareia a terra. Estrela, clareia o mar. Clareia o Gonga de Beira-Mar. Clareia o Giro do Gonga. Clareia o Gonga de Beira-Mar. Clareia o Giro do Gonga. Estrela, clareia a terra. Estrela, clareia o mar. Estrela, clareia a terra. Estrela, clareia o mar. Clareia o Gonga de Beira-Mar. Clareia o Giro do Gonga. Clareia o Gonga de Beira-Mar. Clareia o Giro do Gonga. Saravá! Muito bem, estamos de volta com o programa Voz da Umbanda. E eu estava conversando aqui com o Rubens de Chapanã e o Valdez de Odé. Em novembro há uma perspectiva, vai ser esse ano, do lançamento do vulto do Zélio Fernandino de Moraes. Uma grande conquista, e essa conquista se deve à Associação de Umbanda Caxias, que tem militado muito para que se concretizasse isso. Nós tivemos que entrar em contato com o proprietário das Imagens Bahia, em São Paulo, que é o Nelson, e ele de pronto aceitou a ideia, desde que nós entrássemos em contato com a família do Zélio para a autorização da imagem do Zélio Fernandino de Moraes. Num primeiro momento, o nosso assunto ficou... Eu tentei explicar para o Nelson que o Zélio, Rubens e Valdez é uma imagem pública, não teria o porquê pedir, mas eles, olha, a gente já está acostumado com tantos processos que é bom evitar. Então nós entramos em contato com a família, eu falei com a Lígia, que é neta do Zélio. Inclusive ela me contou muitas coisas e eu fiquei de ir na casa dela. Está em São Paulo atualmente, eles são do Rio, mas estão morando em São Paulo. E ela autorizou. Então vai sair a imagem do Zélio Fernandino de Moraes, o busto, como tem aí do Allan Kardec, do Bezerra de Menezes, para nós termos nos nossos congressos. A associação não vai ganhar nada em cima desse... Ela não tem interesses lucrativos na imagem. O lucro vai ficar para a Imagens Bahia conforme ela vender, mas nós queríamos eternizar, tornar eterna a imagem do Zélio Fernandino de Moraes.
nós pedimos apenas que saísse com a bandeira da Umbanda. Então vai ser lançada agora em novembro. Ele já me mandou o molde, né, por internet, o modelo, como é que ficou o Zélio já nos seus altos 75 anos, ele já grisalho e tal, que é a imagem que nós temos do Zélio. Não tem uma imagem do Zélio jovem. O Zélio, né, Rubens, nos aparece sempre aquela imagem de um senhor, né, com aquele seu ar, né, rígido. Ele era filho de Ogum. Eu não sabia, ele era filho de Ogum. E então, já assim, um senhor já com uma idade avançada. E ficou. Então, esse é o busto que vai ser lançado em novembro. Provavelmente aí na semana do dia 15 ou dia 20 de novembro. Em relação à pergunta aura, a aura não deixa de ter diretamente, exatamente quando nós iniciamos o trabalho, relação com a própria glândula pineal. O que é uma aura, de forma assim, a grosso modo? É a nossa egrégora. É a nossa energia que nós emanamos, que nós construímos de acordo com o nosso grau evolutivo, com as nossas formas, pensamentos, com a energia que nós exalamos do nosso corpo mental. Então, a aura, ela tem espessuras, ela tem diâmetro, né? ela tem um tamanho, vamos dizer assim. Quanto mais a pessoa é despojada, quanto mais evoluída, mais o seu campo auríco é maior, mais grande. Inclusive dizem que os grandes iniciados, como a figura majestosa de Jesus Cristo, a sua aura, ela tinha uma dimensão muito grande, que ele passava em alguns lugares, mesmo à distância, as flores, né, desabrochavam, havia assim uma reação pelo campo áurico de Jesus. Da mesma forma nós temos um campo áurico e ele obedece às frequências que vêm da glândula pineal, da nossa frequência cerebral, e a energia que nós emitimos. Então ela reflete, se ela é mais escura, ela é mais clara, o grau da nossa espiritualidade, da nossa bondade, o quanto nós temos capacidade de amar, o quanto nós temos capacidade de ser despojados dos apelos mentais envolvidos no interesse pela matéria. Então nós temos uma dimensão natural para nosso campo áurico, e ela exala um tom, né, de cor, e também diz inclusive os hindus que até um cheiro, ela exala um perfume se o indivíduo for bastante espiritualizado, como pode exalar também um cheiro, um odor desagradável se o indivíduo for muito petrificado e se alimenta muito de carne e os seus pensamentos são muito ainda primários. Então a aura, ela dá, de certa forma, Rubens, no meu entender, uma identidade para a pessoa no seu estágio atual, né, no seu grau evolutivo, né, mental, físico, espiritual, se une tudo. Então é a egrégora do indivíduo. Quando nós estamos perto de determinadas pessoas, ela nos causa uma sensação. Elas nos sinalizam através de um toque sutil. Esse toque vem de onde? Do campo áurico da pessoa. Inclusive, até para de forma bem objetiva concluir a minha fala, quando nós estamos diante de um grande iniciado, diz que a aura dele nos absorve, né? Uma pessoa que tem uma santidade, vamos imaginar assim, uma Madre Teresa de Calcutá, provavelmente a egrégora dela a aura dela seria muito grande. Pessoas muito iluminadas, como Chico Xavier, provavelmente a aura dele nos abraçaria, absorveria a nossa própria aura. Então as auras são egrégoras que nós emitimos de acordo com o nosso estágio nessa vida em que nós estamos encarnados. E ela emite, né, desde a cor, da textura, também conforme os hindus, o cheiro, e a sua espessura, né, o seu tamanho. Tudo isso sinaliza o grau em que a pessoa se encontra no seu estágio atual de evolução, entre aspas. Perfeito, então, isto é aura. Claro que ela mostra exatamente o teu psicossoma, né? Como você está se sentindo em determinado momento. O Saul mesmo diz, bom, ela vai te refletir o teu estágio. Mas uma aura de uma pessoa doentia, que está passando por problemas físicos muito grandes, vai ter determinadas cores. Tu vai enxergar um cinza muito forte, tu vai enxergar cores mais negras, assim como o seu estado de espírito, a sua disponibilidade moral e etc.
Se a pessoa estiver despojada de todos esses rancores, anseios, e estiver bem de saúde, tu vai enxergar, para aqueles que enxergam, uma aura bem definida, colorida, com cores vibrantes, com cores mais alegres. Então ela reflete exatamente isso que o senhor disse, o nosso estágio, que pode ser um estágio evolutivo de 10 anos, como pode ser. Eu posso olhar hoje esse ambiente que nós estamos aqui e ter uma determinada egrégora pelos componentes, porque quando se fala às vezes em limpar uma casa, desculpem, a casa não se suja por si só, ela se suja através das pessoas que transitam nesta casa, que vão deixando pegadas e rastros pela casa. Então não adianta às vezes você limpar a casa de uma pessoa que tem bactérias astrais, enfim, uma série de coisas, se as pessoas que percorrem essa casa vão sujar tudo de novo. Você está fazendo... Então a aura também tem essa condição. Dependendo do teu estado de espírito, nós podemos enxergar de uma forma ou de outra forma. Veja, até por força de expressão, Rubens, as pessoas dizem, eu fui em Washington e vi a Casa Branca. E o que tu sentiu? Ela tem uma aura de imponência. Já reflete alguma coisa, a pessoa capta alguma coisa porque transita pelas formas pensamentos que estão ali embutidas, né? É o poder, é o país que praticamente tem um poder bélico maior de todos, econômico, né? São trilhões de dólares. Então tem uma egrégora, o campo áurico da Casa Branca lá, né? Do presidente norte-americano, é de imponência. Tu vai no matadouro, tu vê uma aura de sofrimento, de larvas, miasmas astrais, de angústia, no cemitério. Então tudo tem ali a sua digital. A aura forma uma egrégora e essa egrégora revela muita coisa. E tu colocaste bem a questão do soma, né? Quando nós falamos do corpo, o estado de espírito da pessoa, se ela está pessimista, se ela está com depressão, se ela está otimista, se ela está eufórica, a sua aura sinaliza essas coisas. E uma aura que não está bem nutrida, que ela não está de acordo, ela é fácil, a pessoa se torna alvo fácil para quem? Para os obsessores. Essa era uma pergunta que eu queria te fazer, porque as pessoas se impressionam muito com o fato de dizer, olha, estão fazendo alguma coisa, algum trabalho contra mim. Inclusive pessoas de religião, formadoras de opinião e com casa aberta, etc, etc, etc. Esse tempo eu perguntei para ti, eu acho que perguntei, se nós poderíamos curar um câncer em estado de metástase de uma pessoa. E nós concluímos que evidentemente que não tem como dentro da religião fazer isso, é impossível. Não existem essas curas milagrosas com um câncer em estado de metástase espalhado por todo o organismo. Não tem como. Mas da mesma forma como eu te perguntei isso, eu quero te perguntar se pode-se fazer mal para alguém através, usando de feitiçaria e não de magia. Pode-se fazer mal para alguém? Ou até para fazer mal tem que ter mão? E se pode-se fazer mal para alguém, que ponto de brecha ou de fraqueza tu deixou para alguém fazer mal para ti? Se tu é uma pessoa de religião, imagina-se que tu tem uma defesa muito grande, tanto na linha dos orixás, como nas orações de Exu, nos caboclos, enfim. Então, eu quero atingir o saúde algum. Que brecha tu tem que deixar para que isso possa ocorrer? Todos nós somos passíveis de sucumbir. Por exemplo, vamos usar um exemplo bem concreto. Tu está aqui, tu está bem. Como é que tu adquire gripe? É um vírus que se manifesta pelo toque, pelo contato e adentra no teu organismo. Se a tua imunidade não estiver muito, muito, muito bem e houver alguma oscilação na tua imunidade, tu acaba desenvolvendo a gripe, o vírus se instala. E o teu organismo, com o tempo, vai tentar expulsá-lo, vai reagir. Às vezes vai precisar de medicação, as pessoas recorrem. A mesma coisa no plano astral. Nós estamos com as nossas imunidades bem e uma pessoa faz um enfeitiçamento. Esse enfeitiçamento, de acordo com quem vem, aí tem que ter mão,
claro que tem que ter mão. Conforme a força desta pessoa, ela pode tentar nos atingir, ficar ali circulando à nossa volta. A partir do momento que a minha imunidade espiritual baixar por alguma fraqueza minha, ela penetra. E aí, a partir do momento, ela se instala. As consequências a gente não sabe, dependendo muito de cada organismo, de cada pessoa que é atingida por esse enfeitiçamento. Tem pessoas que podem levar até para outra encarnação o enfeitiçamento. Pode levar. Os antigos estudiosos da magia dizem o seguinte: tem 3 coisas que devem ser levadas em consideração num ato mágico. Primeiro, se compara a força mental de um com o outro, do que ataca, do que recebe. Se o que recebe tem a força mental maior, dificilmente ele vai lograr êxito. Segundo, a força espiritual. O que é a força espiritual? Como é que é exatamente o campo áurico dele, a egrégora dele está fortificada? Se estiver frágil, doente, apático, deprimido, ele pega com maior facilidade. E terceiro, a força física. Se ele é uma pessoa doente, fisicamente, ele se torna... porque tudo precisa de energia. Ele se torna um alvo fácil também se fisicamente ele não estiver bem. Então, os magos antigos, o que eles tinham o cuidado de ter? Uma força mental, uma concentração muito grande, uma força espiritual, agentes externos, entidades que eles tinham o vínculo ou pacto, e um estado físico também saudável, alimentação, os órgãos funcionando bem, uma homeostase orgânica, para evitar que nenhum dos pontos ficasse fragilizados, para não entrar esse vírus, esses agentes do mal. Então, uma pessoa que está bem estruturada, que ela estiver ligada ao seu orixá, dificilmente ela vai ser rompida a sua força por um demônio, por um espírito trevoso, por um mago negro, a não ser que a pessoa contribua e abra a porta para ele entrar. Quando ele está bem centrado no seu orixá, ele fica imune. Ele tem uma vacina contra esse tipo de agente, de ataque. Contra o enfeitiçamento, podem fazer, pode cortar, pode fazer qualquer ritual. Mas se ele não estiver bem, ele pode oferecer uma condição para aquele vírus se instalar. Isso pode demorar alguns dias ou meses até, mas um dia pode pegá-lo. Mas se ele estiver sempre cuidando das suas obrigações, do seu estado emocional, físico e espiritual, dificilmente ele pega. Tanto é que a mulher do mestre Didi, a Albaína, que ela falou que um dirigente espiritual, ele tem um bom axé, não só pela fartura que ele pode trazer para a vida dele e para os outros, quando ele tem uma boa moral e quando ele tem uma vida longa. Quando ele morre precocemente, alguma coisa deu errada, porque ele não cumpriu o odo dele, o caminho dele, o destino dele. Que o destino do Babalorixá e da Orixá geralmente é um destino longo, já kármico. Ele deve viver muito para oferecer seu axé para as outras pessoas. E para evitar essas surpresas, ele tem que necessariamente zelar muito pelo seu orixá, pelas suas obrigações. Porque quando tu faz um sacrifício, tu engana a morte. Tu evita que alguma coisa, o Iku, se aproxime. Então tu troca que aquela cabeça que está ali não seja a tua. E aí tu faz a troca. Então, os fundamentos de uma religião, ela se estrutura exatamente para evitar esses assédios, esses ataques. Por isso as obrigações têm que ser feitas sempre, sempre, sempre. E o jogo de Búzio, o Ifá, é fundamental para te dar o norte. Para onde eu devo ir? Qual é o orixá que eu devo recorrer? Qual é a porta que eu tenho que reforçar que está mais fraca? Eles vão te dar o norte. Porque eu ia te perguntar, você, saúde algum, evidentemente, é um foco, como eu também sou e todas as pessoas são, para determinados trabalhos contrários à tua pessoa. A tua sinalização é através do jogo de búzios? Jogo de búzios. Uhum. Tem gente que tem entidade, que também ajuda, né? Quer dizer que tu joga para ti mesmo? Joga para ti mesmo? Claro. Uhum. É um hábito. Dentro disso, eu sempre tenho dito, porque construir, se eu quiser ficar famoso amanhã e aparecer em todos os jornais do Brasil, não vai ser pela minha bondade. Agora, se hoje eu sair daqui, pegar uma metralhadora Sim. e matar 15 pessoas aqui na esquina, amanhã todos os jornais do mundo. Então, pela maldade, é muito fácil. Então, quando se diz que é preciso ter mão para saber fazer o mal,
É como tu tirar o pino de uma granada. Eu sei pra quem faz mal. Faz mal pra quem fez. Isso eu sei que vai penar. Sim. Tirou o pino da granada e tu não sabe o que fazer com a granada que tá na tua mão. Tu explode. Então, se você não souber fazer o mal, tu explode junto, primeiro que o outro. Então, eu pego saúde, bom, saúde. Ok. Tu vai fazer um trabalho pro mal, tal. Eu vou te mandar implodir um edifício, em vez de construir, porque é muito mais complicado construir um edifício. Eu vou te mandar implodir. E dou pro Saúl cargas de trinitrotolueno, dinamite. Várias cargas. Eu só vai dizer, mas onde é que eu boto isso? Tu tem que escolher os pontos de momento fletor maior, os pontos dos alicerces, tem que colocar nesse pilar, nesse aqui e tal, para haver a implosão. De repente o Saúl estoura uma dinamite na mão dele e morre, desaba o troço todo, cai em cima dele. Então eu preciso também ter mão, saber o que eu estou fazendo. Trabalhar com magia é uma coisa, trabalhar com feitiçaria é outra coisa completamente distinta e diferente. E perigoso, né? Muito perigoso, verdade. Bom, vamos agradecer a audiência dos nossos caros ouvintes. O programa chega ao seu final. A semana que vem estará aqui outros representantes dignos da religião: Anael de Odé, Marcos Luciano de Oxalá, Tânia de Obá, Valdez de Odé, que ele é aquele cara que não perde um programa, Rubens. Ele está aqui. Inclusive, às vezes ele fica até no outros programas, que ele gosta tanto de estar sentado à mesa aqui. Sim. Ele fica fazendo plantão até meia-noite. No mínimo conversando com o Colorado lá, que está chorando. O Jaime está dizendo que nós temos mais tempo para o programa. Então poderíamos fazer uma coisa que um ouvinte aqui, deixa-me falar o nome dele, o Luiz Severo Bocchesi, o marido da Raquel Felipe. Certo. Ele pediu um ponto para o senhor. Vamos lá, vamos botar um ponto para o Rubens. Isso, e eu vou muito obrigado, Luiz. Você que é meu tamboreiro, uma excelente pessoa, excelente figura. Te agradeço de coração. Qual é o ponto, Valdez? Vou colocar Chapanã, louvação, ele vai te curar. Aliás, tem que se dizer que esse orixá, eu tenho maior admiração. Foi a bacia que eu e a minha digníssima esposa fomos feitos, Chapanã, é o meu norte. Então vamos homenagear ao Rubens aí com o ponto de Chapanã. Saravá, baluaê! Ah, Totó, baluaê! Na pedra fria, no pé do morro.